Os cães são membros da nossa família. Hoje em dia, a ciência já tem esta visão, inclusive, de que eles nos enxergam como pais, irmãos, e essa relação é o que move a vontade deles e o interesse deles de permanecer conosco e de cooperar conosco pela sobrevivência daquela família naquele território. O cão nunca vai ser de alguém. Às vezes um cliente me procura e diz, olha, eu comprei esse cachorro aqui para o Juninho, tem algumas coisas erradas aí, né? Primeiro, a própria aquisição, como se fosse um objeto e que a gente dá para alguém. Na verdade, um cão ele é adotado por aquela família. Ele não vai ter um líder, não vai ter um dono, ele vai ter várias pessoas que ele considera membros da sua família. Se por acaso ele tem um vínculo maior, tem uma empatia maior com um determinado elemento da família, isso está muito relacionado mais à relação que eles têm do que a qualquer outra coisa. O cão, na verdade, vai gostar e se relacionar com todo mundo que dedicar tempo a ele. Se você é carinhoso, se você investe em tempo com seu cachorro, se você treina, se você brinca. E às vezes, se uma pessoa trata ele mal ou briga muito com ele, alguns cães até ficam buscando muito essa atenção e, é claro, acabam fazendo isso, cometendo determinados comportamentos que essa pessoa não gosta, já que ela não tira o tempo para mostrar para o cachorro o que ela gosta, para educar, para treinar, e acaba simplesmente dedicando toda a sua atenção àquelas coisas que o cachorro faz que ela julga como errado. E como ele vai estar buscando o que é importante para membros da família, se ele quiser uma conexão maior com um determinado membro da família, ele pode muito bem fazer esses comportamentos exatamente para conseguir a atenção e a interação. Um dos grandes mitos que ainda assolam a educação e o treinamento dos cães é a teoria da dominância. Eu mesmo acreditei nessa teoria por vários anos. Como eu citei anteriormente, muitos dos cursos e livros da época de quando eu comecei citavam que você precisava ser um líder, precisava comandar aquela matilha, ter voz de comando, uma série de elementos atrelados a essa forma de enxergar os comportamentos e a educação dos cães. Essa teoria foi criada na observação de lobos que estavam em cativeiro. E através dessa observação, eles imaginaram que esses lobos precisavam lutar, precisavam usar a força e a agressividade para conseguir garantir os recursos ou a segurança deles. Na década de 90, essas mesmas pessoas responsáveis por esse estudo foram recriar esse estudo na natureza, observando os lobos na natureza, e eles descobriram que essa teoria estava errada. Porém, foi tarde demais e eles não conseguiram avisar o mundo e mesmo até hoje muitas pessoas ainda acreditam que precisam ser os líderes dos seus cães, embasado numa teoria que foi criada na observação de lobos. Essa teoria foi derrubada por algumas observações muito interessantes e muito importantes. A primeira delas é que observar lobos em cativeiro não tinha necessariamente algo relacionado com a vida deles no meio selvagem. Aqueles lobos que estavam lá, inclusive, não eram nem membros de uma mesma família. Eles foram unidos dentro de um cativeiro de uma forma aleatória, lobos capturados em locais diferentes. E a grande falha disso é que não necessariamente a relação de animais unidos aleatoriamente e cercados por um muro ou por uma tela está relacionado à vida que eles levam quando estão com a sua família no meio selvagem, procurando alimento e colaborando tanto pela sua saúde, a sua preservação, quanto a manutenção dos recursos que eles possuem. A outra falha dessa teoria é que os lobos de hoje em dia não necessariamente teriam alguma coisa a ver com os lobos que deram origem aos cães domésticos. Nós já domesticamos os cães há mais de 8.000 anos e acredita-se que essa relação começou há mais de 30.000 anos atrás. Se o cão tivesse se originado do lobo, ele veio de um lobo que era o nosso amigo, que estava ao nosso lado. O lobo de hoje em dia, ele foge do ser humano, ele foi quase levado à extinção, ele não quer proximidade com o humano. Então, não necessariamente esses lobos estariam relacionados. A terceira falha é que esses primeiros registros da nossa parceria com esses supostos lobos teria acontecido na Sibéria, do outro lado do mundo, literalmente. Então não haveria por que você acreditar que aqueles lobos lá, de 30.000 anos atrás, estariam relacionados aos lobos que foram estudados na década de 70 dentro de um cativeiro. Além desses argumentos, bem recentemente se descobriu que nem sequer descendente do lobo cinzento o cão é. Já que o cão não tem um líder e ele não nos obedece por sermos o seu líder ou porque existe uma ordem hierárquica, é interessante eu falar um pouquinho dos reais motivos, ou pelo menos do que a gente acredita atualmente, que envolve
obedecer, ou pelo menos o que nós achamos que é obedecer. Uma possível explicação para o que nós chamamos de obediência veio no livro Cão Senso. Trata-se do potencial de controle de recurso. Seria, na verdade, a habilidade ou as habilidades que os cães têm para conseguir manter determinados recursos. Não necessariamente a gente está falando de agressividade, de ser forte ou de ser duro para conseguir um recurso. Muitas vezes isso pode ser conseguido pela paciência, pela persistência e de outras formas. Já vimos, por exemplo, aqui em casa mais de uma vez, um cão latir na frente, no portão, para fazer outro cão ou largar um brinquedo ou largar a cama, sair da cama onde estava, para que aquele cão que estivesse latindo lá no portão pudesse voltar e ter esse brinquedo e ter essa cama. Então não houve ali uma disputa, não houve um combate e um dos cães estava usando esse potencial para conseguir aquele recurso. Atrelado a isso, também está a vontade que um cão tem para conseguir aquele determinado recurso. Às vezes algo pode ser muito importante para ele e ele ter muito mais interesse em persistir ou até mesmo em lutar por aquilo, enquanto que um outro objeto ou alguma outra coisa pode não ser tão importante e ele abrir mão daquilo. Um outro aspecto que vai determinar o que nós chamamos de obediência são as experiências naquelas determinadas situações. Então, se eu estou num portão e tento bloquear a passagem de um dos meus cães, e eu consigo, com sucesso, bloquear aquela passagem, a próxima vez que eu estiver na frente desse portão, ele vai se lembrar disso e talvez isso vai me ajudar. E se eu continuar tendo sucesso nesse bloqueio, ele pode acabar, inclusive, nem tentando mais passar simplesmente pelo fato de eu estar ali. Em contrapartida, se eu estiver no sofá da casa, por exemplo, e esse mesmo cão tentar subir no sofá e não for meu desejo, não é errado um cão subir no sofá, mas existem casas onde ele pode, existem casas onde ele não pode. Então, digamos que na minha casa não pudesse, e eu estou ali e ele tenta subir no sofá e eu estou bloqueando, só que eu bloqueio sem sucesso, diferente do portão. O que vai acontecer é que a próxima vez que ele chegar ali no sofá para tentar subir, essa memória específica vai dizer para ele que vale a pena tentar de novo, mesmo que no portão eu tenha tido sucesso na tentativa de bloqueá-lo. Isso está relacionado àquilo que nós conversamos no capítulo A Mente dos Cães, quando falamos sobre generalização. Digamos agora que uma outra pessoa esteja no portão e ele tente passar pelo portão. E essa pessoa tente usar a mesma forma de bloqueio que eu fiz. Porém, esse cão consegue passar pelo portão com sucesso. O que acontece é que da próxima vez que ele tentar passar, ele pode acreditar que ele vai conseguir com mais facilidade e insistir. E se ele passar de novo e de novo, quando ele vê essa outra pessoa no portão, ele já sabe que ele consegue passar. Em contrapartida, se essa pessoa estiver lá naquele sofá, onde eu não tive o sucesso do bloqueio, e ela tiver o sucesso do bloqueio, ele não vai subir no sofá quando ela estiver lá. Isso mostra claramente que não há um líder. Pode até haver uma situação de dominação, mas ela é instantânea. Está relacionada a dominar aquela passagem ou a dominar aquele local. E não necessariamente a dominar outro indivíduo, e muito menos ainda que esse indivíduo vá me respeitar, vá me obedecer ou vá fazer aquilo que eu desejo em outras situações onde os resultados foram diferentes. Neste capítulo, relembramos que os cães fazem parte de uma família e este vínculo os motivam a interagir e cooperar conosco. Expliquei que o fato do cão ter uma empatia maior por algumas pessoas da casa ou por uma pessoa da casa está geralmente ligado ao tempo que essas pessoas investem nele. Vimos também as falhas da teoria da dominância e que ela é um mito muito difícil de ser esquecido. Expliquei sobre o potencial de controle de recursos e mencionei ainda a generalização e as experiências individuais.